E aí, pessoal, vamos continuar na nossa aula de computação desplugada. Hoje é a aula 3. Vamos falar sobre um dos pilares, né? Uma questão muito importante que é o pensamento computacional. Isso aí vai te acompanhar para o resto da vida quando você estiver programando ou mesmo elaborando qualquer conteúdo computável. O que seria computável? Que você consegue transformar em linguagem de máquina. Quem não assistiu as duas primeiras aulas, vou deixar a descrição aqui no vídeo. Então vamos lá. Como a gente combinou que as aulas seriam rápidas e quando fosse uma aula muito extensa, eu iria fracionar. Hoje é o caso de fracionamento, por quê? Porque o pensamento computacional tem quatro grandes pilares que eu chamo, que é o reconhecimento de padrões, decomposição, algoritmos e abstração. Na aula de hoje a gente só vai ver os dois primeiros, reconhecimento de padrões e decomposição. Então, o que seria reconhecimento de padrões? Identifica as características comuns em um determinado tipo de problema que você tenha. Você pode fazer por meio de comparação ou de classificação. Você está comparando os mesmos objetos distintos, e você vai identificar características comuns. Pode ser objeto, pode ser coisa, pode ser pessoa, dependendo do seu tipo de problema. E você faz uma classificação desse problema entre semelhanças e diferenças. Pode parecer um pouquinho meio abstrato essa aula 3 e a próxima aula 4, mas quando a gente começar a aplicar esses conceitos, vocês vão entender que eles são fundamentais. Coloquei uma figura aqui para vocês. Ó, o que eles têm em comum, todos esses três animais aí? Eles são cachorros, né? Então, o que é comum nos três é que eles são cachorro. Então, a gente começa a reconhecer esse tipo de padrão. Lógico que o exemplo foi simples, é só para fixar. E o que seria decomposição, então? A decomposição é dividir em partes mais fáceis para encontrar uma solução. Eu tenho um problema geralmente complexo e eu vou dividi-los em partes menores para resolver. Isso é bastante comum em programação também. A gente tem um programa muito complexo. Você subdivide ele em partes e vai conseguindo fazer cada pedaço dele funcional, e depois você consegue ligar todos eles de uma vez só. Por exemplo, o que seria aqui em partes mais fáceis? Aí eu salvei aqui a figura. Essa figura foi obtida lá no site do MEC. Vou estar aqui nas referências. Por exemplo, um carro, né? Eu tenho um carro aqui em todo. E aqui, o que seria o carro decomposto? Seria aquele mesmo carro em várias partes menores. Essa figura está aqui na referência no site do MEC. Depois no final da aula, eu vou passar a referência. E o que o filósofo René Descartes tem a ver com tudo isso? No discurso do método, ele sempre falava que uma das partes para você avaliar é justamente a análise. O que seria a análise, né? A análise é justamente essa parte de decompor. Você tem todo um problema para ser resolvido e você vai fracionar ele, dividir em partes menores para conseguir resolver o problema. Então, essa é a parte de reconhecimento de padrão e decomposição. Importante aqui são as referências. Eu vou deixar lá o PDF no nosso grupo do Telegram e vocês vão ver. Tem o portal do MEC e tem o currículo de referência em tecnologia da ciência da computação. Esses dois sites são muito bons. Vocês podem estudar mais sobre a nossa matéria. Por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês na aula 4. Obrigado.